pela propaganda oficial do Executivo Estadual, nós vivemos num paraíso, gente. Principalmente quando o assunto é segurança pública. É bem verdade que o Estado já liderou as tristes estatísticas nacionais de violência, de matança, de tráfico. Nos últimos 8 anos, o governo do Estado comemora a realização de 4 concursos públicos para a Polícia Militar, de um efetivo de 8.000 homens, que já deveria ter quase que dobrado. Agora, um detalhe, nesses concursos, para cada concurso, a contratação de 1.000 PMs, se levando em conta aí oficiais, 1.200, a metade do efetivo já envelheceu. Isso sem falar desses profissionais que vão trabalhar em delegacias, caindo aos pedaços, em sistemas integrados que custaram mais de 8 milhões de reais, com menos de 2 anos de uso, com sérios problemas na infraestrutura. Nesses 8 anos foram negociações salariais intermináveis, clima tenso. Como vai a nossa segurança pública? É o que nós vamos saber hoje, numa entrevista com o presidente do Clube dos Oficiais da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, Coronel Olegário Paz. Primeiro, Coronel, muito obrigado por sua presença aqui no Conjuntura. Quer dizer, a Polícia Militar vive esse paraíso ou é propaganda? Meu amigo Arnaldo e aos nossos telespectadores aqui da TV Mar, mais precisamente aqui do programa Conjuntura, primeiramente externar a minha alegria, a minha felicidade de estar aqui presente, né, com um amigo, né, que é um ícone, né, do jornalismo alagoano e, quiçá, brasileiro, né? Obrigado. E a gente está aqui para fazer essas considerações, né? Eu estava muito atento aí no preâmbulo do amigo. Realmente, né, ao longo desses últimos 8, 7, já finalizando 8 anos aí, né, da última gestão estatal, né, a segurança pública realmente ela teve um papel muito preponderante. Reduziu a violência. Isso de fato aconteceu? Isso de fato aconteceu, né? Tínhamos índices alarmantes, né, até 2013, 2014, onde chegamos, né, os indicadores de ser a capital uma das capitais, ou se não a capital mais violenta do mundo. E o estado mais violento do país. Né? E a capital mais violenta do mundo, que Maceió se enquadrou nisso aí. E de 2015 para cá, com um trabalho, com a atenção que foi dada, também em parceria, né, com o governo federal, né, em gestão de recursos, mas também com a mão de obra local, né, principalmente se tratando das forças de segurança pública. E quando a gente fala em redução de índices, é inegável o trabalho das instituições militares estaduais, Polícia Militar e Bombeiro Militar. Porque a Polícia Civil, porque a Polícia Civil é a Polícia Judiciária. Quem vai para a linha de frente é a Polícia Militar. Justamente, principalmente pela nossa missão precípua constitucional, que é do policiamento ostensivo, né, preservação da ordem pública e policiamento ostensivo. Então, muitas operações, realmente os militares estaduais se doaram como nunca visto antes. E olhe que estou completando quase 30 anos de corporação. Eu nunca vi uma doação, né, da classe dos militares estaduais a uma causa, né, e a causa da tranquilidade da sociedade alagoana. No primeiro momento, vamos fazer uma retrospectiva. No primeiro momento, assumiu um promotor de justiça, que mais na frente viria a ser procurador de justiça, né? Um promotor de justiça à frente da Secretaria de Segurança Pública. Nesse primeiro momento, as operações funcionavam tecnicamente, ou é uma impressão minha? Não, com muita propriedade. Realmente, quando o ex-secretário, né, Alfredo Gaspar de Mendonça, assumiu a segurança pública, né, ele deu uma dinâmica diferente daquilo que a gente vinha, né, acostumado ao longo dos anos. Não era uma polícia política, né? Não era uma polícia que atuava com finalidades precípuas, não, ou finalidades pontuais. Né? Eu acho que o dinamismo, né, que o secretário Alfredo Gaspar deu à segurança pública foi justamente isso, né? Buscar essa interação, buscar realmente uma atuação, né, mais forte, mais enérgica, até porque à época, né, ele fazia parte do Ministério Público Estadual, então também tinha uma grande retaguarda, né, do próprio Ministério Público, e isso aí deu essa motivação, né? Ele saiu, né, criou uma mesa de situação onde colocava todos os atores da segurança pública conversando,
pontualmente, né? As operações partiram para operações muito mais estratégicas, muito mais pontuais. Quer dizer, havia um pensamento de segurança pública, né? Utilizando-se de ferramentas que hoje é primordial para qualquer órgão, não só militar, não só da segurança pública, mas para qualquer órgão empresarial. Planejamento. Planejamento e você tem uma inteligência. Você funcionar com a inteligência das corporações, principalmente as inteligências das polícias militares, é regida por profissionais da melhor qualidade. Quer dizer, pouco mais de um ano depois, a nossa polícia, ela questionou-se a legalidade do então promotor no cargo, Alfredo Gaspar de Mendonça, ele volta para o Ministério Público e a Polícia Militar foi entregue a um coronel operacional, né, que já vinha do CPC e tal, e conhecia a polícia. E como foi esse momento de que assumiu o coronel... Coronel Paulo Domingos de Lima Júnior, Coronel Lima Júnior, né? A pessoa que a gente manda aqui um abraço, nossas considerações. Coronel Lima Júnior também dando sequência... Polícia Raiz, Coronel Lima Júnior, Coronel de Polícia... Polícia de Segurança Pública, né? Um homem forjado na inteligência das instituições militares. Então, uma pessoa de um fino trato, também uma pessoa que tratou a segurança pública com muita responsabilidade. E já vinha... né, em sintonia, vinha bem afinado com o secretário anterior, que por força, o amigo já disse aqui, por força de legislação, teve que se desincompatibilizar do cargo, né, e assumindo o Lima Júnior. Então, dando praticamente a mesma dinâmica. Então, a gente praticamente não sofremos solução de continuidade na segurança pública, com investimentos que veio para a ordem, como eu digo sempre, investimento material. Né, aqui a gente vai falar em termos de armamentos, em termos de materiais, equipamentos. Então, a segurança pública do Estado de Alagoas, né, realmente deu um salto muito grande na questão de material e aparelhamento. E nesses dois momentos, havia, além dessa vontade de tirar o Estado daquela situação, fora do discurso político, né, de quem comandava, no caso, o ex-governador Renan Filho, mas havia um interesse da polícia de tirar aquela pecha de Estado mais violento no momento que o turismo estava em ascensão. Nesse momento, assim, foram feitos investimentos em treinamento, na academia? Muito, muito. Independente, eu digo sempre, independente de quem esteja sentado na cadeira ali do Palácio dos Martírios, né? A Polícia Militar, o Bombeiro Militar e as Forças de Segurança têm que atuar em prol do Estado e da segurança pública, não em prol do governo ou do seu governante. Então, foi estabelecido isso. Polícia de Estado, né? Polícia de Estado, não de governo. Né? Programas de governo, mas a Polícia de Estado. Então, essa qualificação técnica, essa qualificação profissional, realmente, no âmbito das instituições militares estaduais, que eu falo isso com muita propriedade, então, sem sombra de dúvida, né, qualificação técnica, vários concursos, cursos, metodologias novas, parcerias com outras co-irmãs de outros estados, mandando os militares daqui para outros estados mais desenvolvidos, com o próprio Senasp, a Secretaria Nacional de Segurança Pública, né, desenvolvendo, passou a atuar de forma integrada e trazendo realmente essas expertises na área de logística, na área de inteligência, na área operacional. Então, não tenha sombra de dúvida, a sociedade alagoana, ela pode ficar despreocupada, que nós temos hoje uma das melhores forças militares estaduais, bem treinada, bem qualificada e com os homens realmente e mulheres que honram a farda que vestem. Mas no terceiro momento, a nossa polícia foi guinando para a política, porque volta o então Procurador-Geral de Justiça, Alfredo Gaspar de Mendonça, se desincompatibiliza e volta para a Secretaria de Segurança Pública. Depois de participar de um processo eleitoral. Isso, como o senhor avalia isso? Para a polícia, a partir dessa terceira gestão? Olha, a partir da terceira gestão, que se iniciou, acredito, no início de 2021, né, o ex-secretário Alfredo Gaspar geralmente teve esse retorno, né, saiu candidato a um cargo eletivo, não logrou êxito, né, retornou à segurança pública, mas a tocada praticamente foi a mesma tocada. É lógico que você, quando sai de um processo desse, você fica até meio, como diz no nosso linguajar, né? Você fica meio com o pé atrás, meio ressabiado. Até porque foi derrotado, né? Isso, mas pela dinâmica que a gente via e pelo profissionalismo, assim, pela pessoa assim, que ele sempre demonstrou em mesa de situação, a gente viu realmente que os direcionamentos eram os direcionamentos, pelo menos os mais republicanos possíveis e os mais preocupados com a segurança pública. Apesar dessa preocupação com a segurança pública do ex-secretário Alfredo Gaspar de Mendonça, ele já estava mais próximo da política.
Vocês sentiram isso? E que aquele primeiro secretário de segurança já era um segundo, já tinha um outro sentimento com relação à estrutura de segurança ou foi uma impressão da imprensa, de setores? Não, esse sentimento realmente pairou em algumas pessoas, em conversas até dentro da própria caserna, né? Sim. Que você ficava temeroso, agora o secretário Alfredo deixou, não é mais o promotor, não é mais o membro do Ministério Público, agora está voltando com uma conotação política, está tentando fazer, né, algum tipo de escada, de palanque eleitoral. Mas o que nós vimos ao longo desse 1 ano praticamente que ele ficou, pelo menos no contato que ele teve, não só com o alto comando das corporações, não só com as entidades também que representam, foi muito profissional. Muito profissional. Agora é aquele negócio, né, Arnaldo, e aos nossos telespectadores. As inferências e os pensamentos individuais, cada um tem os seus, né? Mas eu digo sempre, no trato coletivo, no trato profissional que nós sempre tivemos, sempre foi um trato muito respeitoso, muito profissional e muito dedicado à causa da segurança pública. Como tem que ser qualquer gestor que sente naquela cadeira. Vocês abraçaram a causa, tiraram Alagoas, vamos dizer assim, vocês, que eu digo, a instituição, né, o profissional na linha de frente, tirar aquela coisa ruim. Sem sombra de dúvida. Mas violência se resolve só com polícia? Sem sombra de dúvida, o Arnaldo, essa sua colocação é muito pertinente. Realmente, os militares estaduais abraçaram a causa. Até porque a violência começa a chegar num certo momento que ela começa a bater na sua porta. Ou você faz alguma coisa para mudar isso, ou você se dedica, e aqui, mais uma vez, eu me refiro aos nobres militares estaduais, né, que se dedicaram realmente como nunca visto antes. Horas a fio, operações em cima de operações, o efetivo que a cada ano que se passava, o efetivo decrescia até pela idade, até pelas pessoas que estavam indo para a reserva. E muitos acumulando delegacias, isso, né? Uma tropa muito velha, né? muita gente com problemas de saúde, né? Apesar que os concursos que foram realizados, né, ao longo desses últimos 7 anos, 4 concursos, que você coloca em média 1.000 pessoas, mais das 1.000, quando você se forma é 700, é 800, e algumas 2, 3 anos depois prestam um concurso em outra instituição, vai em busca de uma qualificação melhor, de um salário melhor. E não renova, né? E não renova. Assim, a renovação é muito lenta, né? E segurança pública, ela nunca vai resolver diretamente o problema da violência. O problema da violência é um problema estrutural e conjuntural. Tem outros atores muito importantes para isso. Certa feita, entrevistando o Coronel Lima Júnior, quando ele era comandante do CPC, e ele me disse, Arnaldo, violência, a polícia já vem para resolver. Mas se a gente não botar todo mundo sentado, saúde, educação, trabalho, tudo junto para resolver o problema, não tem santo que dê jeito. É assim que o senhor vê também, não? Com certeza. Assim, o problema de segurança pública é um problema muito mais macro do que a repressão policial. O Coronel Lima Júnior é um expert nisso, uma pessoa que tem muita propriedade para falar com isso. Né? A gente também, nessas nossas caminhadas, enquanto presidente da SOMAL, participando de vários fóruns, de vários debates a nível de Brasília, com a nossa Federação das Entidades Militares Oficiais, né, a FENEM. Então, a gente se depara com isso. Então, ou o gestor público, né, isso eu digo dos nossos 3 entes, federal, estadual e municipal, se debruçam em cima dessas causas para questão de emprego e renda, educação, saúde, infraestrutura das cidades, que você com a cidade e os estados bem estruturados, com infraestrutura, com emprego para a população e com políticas educacionais eficientes, aí sim, você começaria a mudar um patamar, uma quadra. Mas do jeito que nós, aqui eu gosto até de dizer assim, brincamos de fazer segurança pública, jogando a responsabilidade só nas forças de segurança e nos ombros daqueles que estão diuturnamente patrulhando as ruas das cidades e do nosso estado, é uma cobrança, às vezes, muito injusta. Injusta. E tem, durante essa jornada, esses últimos 7 anos, eu conversei com muitos policiais, alguns policiais civis, outros militares, o que une as categorias. A questão, você me chama para o combate, mas qual a recompensa que eu tenho disso? Qual foi a recompensa desses 8 anos para o policial militar? O senhor mesmo teve alguns momentos que o senhor teve que radicalizar nas negociações. Melhorou, avançou, conseguiu avançar, reduzir
as perdas salariais desta categoria que tem a vida deles, do profissional de verdade mesmo, né? Ele está colocando a vida dele para a minha segurança. Compensou para ele? Olha, compensar, eu acredito que não. Até porque o que nós nos doamos, o que nós fizemos, o que a gente se doa diuturnamente, e a contrapartida que geralmente vem do Estado, nunca é à altura nem dentro daquilo do ideal, né, do satisfatório para os militares. Mas dentro de um campo do possível, né, das demais categorias do Estado, eu acho que a gente conseguiu buscar algumas coisas que estavam lá guardadas. Né? Por exemplo? Por exemplo, né, fomos agora, ao longo desses últimos anos, desses 7 anos dessa gestão do governo anterior, né, nós conseguimos praticamente, né, entre grandes negociações, entre grandes reivindicações travadas em 2018 e agora, praticamente todas as reposições inflacionárias. Quer dizer, Aí já minimiza um pouco. Mas foram 7 anos. Mas foram 7 anos. De assim, agonia, né? De agonia, assim, e coisas que pelo desempenho, pela notoriedade e por tudo aquilo que a segurança pública, e mais precisamente os militares estaduais, deram de visibilidade ao governo, ainda foi muito pouco. Demorou, né? Demorou muito. E coincidentemente quase que em cima de um processo eleitoral. Em cima de um processo eleitoral. Tanto é que finalizamos uma negociação agora, em março desse ano, onde de todos os pleitos que fomos colocados em mesa, né, conseguimos praticamente todos, né, principalmente um reajuste diferenciado, né, de 15% de uma única vez, que ficou para toda a área da segurança pública, mas os militares também que já vinham com essas reposições, que a gente já vinha tendo essas reposições dentro de negociações. Conseguimos uma coisa, o Arnaldo, né? Aí eu acredito em nome de todas as entidades representativas dos militares estaduais, em todas as associações, a gente conseguiu, junto a esse governo, né, o governo que saiu e esse governo agora que chegou, que teve um diálogo muito mais próximo, até como o amigo fala aqui, até pelo próprio período, nós conseguimos aprovar uma legislação que estávamos nos deixando inquietos, que era a questão do nosso sistema de proteção social. A previdência de vocês. Isso. Mas no próximo bloco você vai me explicar melhor se os policiais que ganham abaixo do teto da previdência, abaixo de R$6.000, se ainda pagam os 14% ou 10%. E o hospital da PM, o quartel-geral, você vai me explicar tudo isso daqui a pouco, no próximo bloco. Tranquilo.